estive com o secretário da Ação Social, o senhor Mauro Delforno, que também é vice-prefeito do município. Estive lá conversando entre vários assuntos, e um deles foi sobre a situação dos moradores de rua, né? E numa conversa eu falei, não, e como está indo? Quero até parabenizar, que eu estou acompanhando o seu trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito, tenho visto que o senhor está direto na rua. E daí, eu falei, aliás, quando o senhor estiver na rua, realizando um trabalho desse, por gentileza, me convide, que eu gostaria de ir. E nisso ele virou e falou assim, hoje nós vamos. E daí, acabei embalando meu dia, junto com a ação ali do pessoal da equipe da Ação Social. Comecei meu dia ontem às 7 da manhã, acabei no embalo e fui até às 10 da noite, aí junto depois com a equipe da Ação Social, acompanhando o trabalho e o atendimento ali pessoalmente junto aos moradores de rua. Por que refletir? Porque a gente às vezes reclama tanto das coisas, acaba vendo só problemas na vida, achando que o mundo, né, o nosso mundo, a nossa vida, a gente acaba ficando no mundinho, pensando que a nossa vida tem dificuldades, né? E aquilo ali fez analisar o quanto que a gente é pequeno, né? Então, fomos em vários locais, inclusive no meio do mato, fomos andando com o celular, com a luz do celular enfiando, né, aquele medo de algum bicho chegar assim. Aí fui olhando onde que o pessoal está dormindo, né? E daí faz a gente refletir, de repente aparece uma pessoa do nada, uma experiência, gente, que não tem tamanho. Bom, o que é o pessoal da assistência social? Eles analisam a vida da pessoa, faz o convite sobre o abrigo, faz toda uma buscativa, isso no noturno, depois no dia seguinte eles retornam também no local para convencer a pessoa de, né, mudar de vida, de aceitar ajuda. É um trabalho extraordinário. E por que refletir? Chegando na minha casa, eu comecei a olhar, né, você começa a olhar a nossa casa, né, o quanto que a gente tem que agradecer, e às vezes a gente está ali diariamente e acaba não tendo noção o quanto a nossa vida é maravilhosa. É um momento assim de reflexão que a gente tem que, de vez em quando, digo, ou sempre, quando conseguir, sair do seu mundo e conhecer o mundo do outro. E às vezes a gente reclama e acaba vendo só aquele problema. Então, às vezes, a gente tem que mudar um pouco a energia, conhecer um pouco a vida do outro para passar a ter a gratidão de agradecer as nossas pequenas conquistas, mesmo que pequenas, mas agradecer. E uma coisa também até bonita, que eu falei, nossa, mesmo com todas as dificuldades, teve um morador que o senhor Mauro entregou também lá um cobertor, que eles também entregaram cobertores ontem para os moradores, e o morador estava com um cachorrinho. Ele pegou o cobertor e falou, não, esse cobertor eu vou dar para o meu cachorrinho, quero cobrir ele. Olha a humanização da pessoa, né, onde chega. Então, assim, parabéns ao Mauro Delforno, ao Tomás Capeleto, o prefeito, e toda a equipe, todos os funcionários que abraçam essa causa e faz da vida dessas pessoas um mundo melhor. Eu só tenho que agradecer e obrigada pelo trabalho e também por ter aceitado junto, né? Que eu aprendi, a gente não pode só olhar no nosso quadrado, a gente tem que olhar no quarteirão. Quando se fala de um prédio, eu não posso olhar só para o prédio, eu tenho que olhar para a calçada, eu tenho que olhar para a praça, eu tenho que olhar para o banheiro, eu tenho que olhar para toda a situação. E, infelizmente, é muito conserto que tem que ser feito, é muita coisa para arrumar, para consertar e para construir uma Itatiba melhor cada dia mais. E
falando em escola, para se fazer qualquer obra, a gente precisa de um investimento. E no município, numa prefeitura, nós temos um orçamento público, que é, inclusive, aqui votado nessa casa aqui de leis. Pois bem, só que o município, ele não é só mantido de receita, ele tem as despesas. Então, quando se fala em discurso sobre orçamento, é necessário e importante que a gente cite também as despesas. Pois bem, eu faço isso agora. Semana passada, falamos aqui sobre a dívida deixada, inclusive, para pagar fornecedores, que já foram pagos até agora 41 milhões de dívida. Tem também a secretária aí à frente da pasta. E ela não iria aqui inventar nada e nem citar, fazer mau uso do dinheiro público. Isso eu posso colocar minha mão no fogo, porque eu conheço a sua família e conheço também quem ela representa. O ano passado, as pessoas são prova aqui do que eu defendi e briguei por manutenção de escola. Inclusive, o secretário, na época, veio aqui e eu falei assim, por que não aproveita a época de pandemia para fazer reforma interna em escola? Sabe o que foi feito em escola? Foi pintado fachada externa. Por quê? Porque era período eleitoral, vereador. Tanto que essa atual administração chegou lá para fazer os concertos nas escolas, não tinha uma lata de tinta. E fora pagar dívida, a gente tem que começar a pensar o quê? Em montar estoque, vereadora. Montar para o mínimo, que é a manutenção. Telha tem que comprar, cimento tem que comprar, tudo zerado. Eu fui em janeiro na Bomba Velha para ver lá de perto a situação que se encontrava a Bomba Velha. Então, se a gente quer fazer um mundo melhor, a gente tem que ter planejamento. Veio